Ideia! Tudo bom com vocês? Aqui é a Cibele e hoje nós estamos aqui para o tão aguardado vídeo sobre Crepúsculo. Coloca os brilhinhos. A minha voz tá um pouco estranha porque eu ainda tô um pouco rouca, então eu tô falando num volume um pouquinho mais baixo hoje, porque esse vídeo aqui vai ser grande. Eu vou falar sobre outras séries e filmes que eu achei relevantes aqui pra esse tema, então já pega o seu chá e o seu lanchinho e bora pro vídeo de hoje. Quando eu falei no meu vídeo sobre a Barraca do Beijo que Crepúsculo tinha um relacionamento tóxico, todo mundo ficou tipo, what? Como assim? Eu nunca reparei isso na minha adolescência. E esse vídeo aqui é justamente pra dizer mais ou menos isso. Tá tudo bem você não ter reparado na sua adolescência porque você era adolescente. Infelizmente, eu ainda vejo muito conteúdo produzido para adolescentes reproduzindo e romantizando comportamentos tóxicos e relações amorosas abusivas. Lá no início da década de 2010, isso era ainda mais frequente, especialmente porque a gente não falava tanto sobre relacionamento abusivo e também sobre masculinidade tóxica quanto a gente fala hoje em dia. A internet evoluiu muito nos últimos 10 anos e isso abriu muitas portas para que a gente pudesse debater mais esses assuntos abertamente na comunidade, na internet em si, e pudesse discutir o quanto que esses padrões tóxicos em ficção afetam as nossas vidas pessoais, as nossas vidas reais. Pegando o exemplo de Crepúsculo, nós temos a idealização de um romance que é vendido como um sonho, mas que na realidade é bem problemático. E quando a gente fala sobre relacionamento abusivo ou relacionamento tóxico, geralmente as pessoas já associam isso a um casal heteronormativo em que o homem é a pessoa tóxica do relacionamento e a mulher é a vítima. Mas na verdade, o comportamento tóxico não está ligado a um gênero nem a uma orientação sexual específica. É claro que quando a gente fala sobre questões sociais, a gente precisa levar em conta que os homens e as mulheres são socializados de maneiras diferentes. O comportamento abusivo de um homem hétero, por exemplo, está extremamente conectado a uma educação sexista que coloca a mulher como um objeto de posse e cuja concepção do que é ser masculino e do que é ser feminino é extremamente problemática tanto para o homem quanto para as pessoas ao seu redor. Não só mulheres ao seu redor, mas outros homens ao seu redor também. É mais ou menos aquela noção de que se não for minha, não vai ser de mais ninguém e que homem não pode demonstrar sentimentos porque isso é coisa de mulher. A questão toda é que essa noção de comportamento que nos é ensinado ao longo da vida acaba se espalhando pela mídia. A mídia acaba reproduzindo aquilo que ela vê e aquilo que ela conhece. E aí, essa mídia é assistida por todos nós, independentemente da nossa orientação sexual, do nosso gênero, da nossa etnia. Nós constantemente vemos um padrão sendo reproduzido e nós aprendemos a partir daquele padrão. Então é por isso que homens queer também podem ser extremamente sexistas e racistas, mulheres podem ser homofóbicas e racistas também, e tudo isso acaba se misturando, porque o padrão que muitas vezes é repetido conscientemente ou até mesmo inconscientemente pela mídia acaba influenciando todo mundo. Então agora vamos analisar algumas cenas do primeiro filme de Crepúsculo. E olha que eu nem acho esse o pior filme, mas a gente vai falar sobre Lua Nova aqui também. Então, em Crepúsculo, o Edward é um stalker. Eu já falei isso no meu vídeo sobre You, que eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês assistirem, mas agora falando com mais detalhes, o Edward admite que ele perseguiu a Bella durante alguns bons meses com a justificativa de que ele sente que ele precisa protegê-la. Did you follow me? I feel very protective of you. A questão toda é que ser seguida só deixa uma mulher se sentindo mais vulnerável e com mais medo. A sensação de ter alguém seguindo você na rua quando você é uma mulher é horrível. Basta ter um homem andando atrás da gente na rua, ainda mais quando a gente tá sozinha e tá de noite, que nós mulheres começamos a pensar em todos os cenários possíveis, tudo que pode acontecer, pra quem você pode pedir ajuda, pra onde você pode correr, o que você pode usar como arma. É sério, a gente pensa em tudo isso quando a gente tá com medo. E falando em consentimento, ou melhor, na falta de consentimento, o Edward invade o quarto da Bella durante várias noites para observar ela dormir. A questão toda é que a Bella não tem a menor consciência de que ele tá no quarto dela durante meses. Isso é um crime que se chama invasão de domicílio e de acordo com a nossa Constituição, e nota, eu vou utilizar a nossa Constituição aqui no vídeo, mas isso também é um crime lá nos Estados Unidos, que é onde a história se passa e tem a sua própria penalidade lá. No artigo 150 diz: entrar ou permanecer clandestina, o que é o que o Edward faz, ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa, ou seja, sem o consentimento, ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, a pena é de detenção de 1 a 3 meses ou
multa. E logo depois, no parágrafo 1º, diz que se o crime é cometido durante a noite, que novamente é o que o Edward fez, ou em um lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência que foi cometida. Então assim, né, gente, nada como ter um criminoso no seu quarto, né? Ele claramente comete um crime e tá tudo bem. E olha que o pai da Bella é policial. Além dele cometer esse crime, vale a pena a gente lembrar que, ao invadir o quarto da Bella, ele também está invadindo toda a privacidade da Bella sem que ela tenha a menor noção disso. Só que quando a Bella, por um acaso da vida, acorda e encontra o Edward no quarto dela, o filme faz parecer com que tudo aquilo é muito romântico, muito lindo. Ele tá ali observando ela dormir, ai que fofo. E acaba tentando apagar da nossa mente o quão creepy, bizarro e medonho é o que ele realmente está fazendo, que é crime. E a questão toda é por quê? Por que nós distorcemos coisas que são até mesmo perigosas e as transformamos em coisas românticas? Eu não sou pesquisadora dessa área, não sou formada em ciências sociais nem nada, eu sou estudante de cinema e eu vou tentar dar aqui a minha perspectiva bem leiga. E se você tiver outros argumentos ou uma outra visão do assunto, comenta aqui embaixo que eu vou adorar comentar e discutir esse assunto com vocês, ok? Encontrar o seu parceiro ou a sua parceira é uma parte natural da existência humana como um ser animal, né? Não vamos esquecer que os seres humanos são animais como todos os outros animais. Todos os animais encontram o seu parceiro e acasalam, fazendo assim parte do ciclo da vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E a partir dessa necessidade, o ser humano criou toda essa ideia social de encontrar o seu verdadeiro amor, o the one. Será que ele é a pessoa? E não me entendam mal, gente, eu sou uma pessoa super romântica. Eu super acredito em pessoas certas, em pessoas que estão destinadas a ficarem juntas, em amor verdadeiro e todas essas coisinhas fofinhas. Eu não tô tentando criticar essa crença, não tô tentando criticar quem acredita nessas coisas, ok? Até porque cada um tem a sua crença pessoal envolvendo a sua visão de amor por causa de inúmeros fatores da sua história e da sua vida. Então não é sobre isso que eu tô falando aqui. O fato é que o amor, e nele incluso o sexo, vendem. Vende porque o ser humano quer acreditar no sonho, quer acreditar na fantasia de que alguém vai fazer um grande gesto de amor por ele, sabe? Uma coisa que o meu professor de teoria da narrativa cinematográfica disse em uma das aulas dele é que quando o espectador entra no cinema, existe um pacto implícito entre o espectador e o diretor, em que o diretor finge que te engana e o espectador finge que acredita. Em termos mais bonitos e mais técnicos, isso se chama suspensão da descrença. E é muito fácil explicar esse conceito através da fantasia. Você sabe que o Edward não existe porque vampiros não existem. Ou será que existem? Porém, você suspende a sua descrença naquele ser mitológico do vampiro para que você possa acreditar que aquela história é possível, para que você possa acreditar que o amor entre a Bella e o vampiro pode acontecer. Você sabe que aquilo é uma invenção, você sabe que aquilo é uma mentira, porém você aceita acreditar para que você possa aproveitar o filme. E a mesma suspensão de descrença que você utiliza para acreditar em Hogwarts, por exemplo, é a que você utiliza em filmes românticos ou filmes que têm romance. E eu acho que no caso dos romances, com o tempo, o espectador comum aprendeu a apenas aceitar o estereótipo que estava sendo passado a ele, sem de fato questionar se aquilo era saudável ou não. E isso não é de hoje. Então agora nós vamos falar sobre Shakespeare. Não se assusta se você nunca leu Shakespeare, porque eu vou falar muito por cima sobre Romeu e Julieta, que é uma das suas peças mais famosas. Primeiro de tudo, Romeu e Julieta é uma tragédia. A peça conta a história de dois jovens de famílias rivais que se odeiam a um ponto extremo, os Capuleto e os Montecchio. Mesmo assim, Romeu e Julieta se apaixonam e querem se casar. Entretanto, o Romeu acaba sendo exilado da cidade de Verona e a Julieta está prometida a Paris. Numa tentativa de permanecer juntos, a Julieta então resolve tomar um líquido que vai fazer parecer como se ela estivesse morta. Porém, o plano dela nunca chega aos ouvidos de Romeu, e quando ele vê ela morta, ele se desespera, toma um veneno para se matar junto à sua amada. E aí ela acorda, vê o Romeu morto, e nisso ela pega o punhal dele e se mata também. Eu não sei se todos vocês sabem, mas Crepúsculo é muito inspirado em Romeu e Julieta, um romance proibido, recheado de morte. Entretanto, onde Romeu e Julieta é uma tragédia, Crepúsculo tem um final feliz. Só que os problemas continuam lá e acabam sendo ainda mais evidenciados
por causa da romantização. E antes de eu continuar, eu queria dizer que eu não tô fazendo uma crítica a Romeu e Julieta em si, tá, gente? Eu acho que Romeu e Julieta é uma peça excelente, é uma das maiores obras da literatura mundial. E em Romeu e Julieta, a morte desses dois jovens é algo triste. Essa é uma peça trágica, ela é uma tragédia. E é pra você pensar nesse ódio entre as duas famílias e as consequências disso, e também pensar nas ações impulsivas dos dois personagens, porque o Romeu, por exemplo, ele no início ele tava apaixonado por outra menina, ele nem tava apaixonado pela Julieta, ele conhece a Julieta depois, sabe? Então é um fuzuê danado, mas na tradução dessa história para o ambiente de Crepúsculo, muitas coisas foram romantizadas, especialmente no filme Lua Nova. Lua Nova foi o filme em que eu desisti de Crepúsculo. Se vocês não se lembram, em Lua Nova, o Edward termina com a Bella porque ele acha que a proximidade da Bella com a família dele está colocando a Bella em perigo. Mas ele não só termina com a Bella, ele diz que não a ama mais e some da cidade com toda a sua família sem deixar nenhum rastro para trás. Então, é nesse momento que o filme nos mostra a Bella em depressão. E aí vem um ponto muito problemático do filme, porque o filme nunca de fato deixa explícito que a Bella tem depressão e que ela precisa ser tratada para a depressão. Ela nunca é tratada para a depressão na qual ela está. O filme simplesmente lida com a depressão da Bella como algo causado por amor e, consequentemente, resolvido por amor também. Nisso, ela descobre que se ela se coloca em situações de perigo, ela consegue ver o Edward, ela meio que alucina com ele. Então, o que ela faz? Ela resolve se jogar de um penhasco pra alucinar com o namorado. You won't stay with me any other way. Bella, please. A Bella é a Julieta. Acontece que, assim como em Romeu e Julieta, há um erro de comunicação e o Edward acha que a Bella morreu. Então ele vai até a Itália cheio de culpa para pedir que os Volturi o mate. Ele tem o seu pedido negado, mas ele quer tanto, mas tanto morrer que ele resolve se expor na frente de humanos, tirando, a blusa dele, deixando os humanos verem os brilhinhos lá, porque assim os Volturi seriam forçados a matá-lo. E a Bella consegue no último segundo correr até a Itália, pular em cima dele e impedir que qualquer humano o veja na sua forma de vampiro e saiba que vampiros existem. E eu não sei se ficou tão claro pra vocês quanto tá claro pra mim o quão tóxica e problemática é esse relacionamento. Suicídio é uma coisa séria e a saga Crepúsculo acaba romantizando isso, tentando transformar isso em um gesto romântico e lindo na sua tentativa de se inspirar em Romeu e Julieta. Porém, Romeu e Julieta é pra ser uma história triste. Em Romeu e Julieta são duas vidas jovens jogadas fora por causa de um ódio inútil entre duas famílias. Mesmo assim, acabou que Romeu e Julieta se tornou o predecessor do clichê do romance proibido. E por ser tão influente, acabou se tornando uma das obras mais românticas de todos os tempos. Porém, eu vou colocar aqui de novo, gente, Romeu e Julieta não é uma história romântica, é uma história trágica. Suicídio não é romântico. E eu acredito que Shakespeare entendia isso muito bem. Toda vez que eu leio alguma obra de Shakespeare, eu consigo ver o quão irônico e satírico ele tá sendo, sabe? Tem um certo sarcasmo nas peças dele que eu li, pelo menos. Só que se hoje a gente já romantiza as coisas, imagina naquela época. É muito mais palatável você buscar ver o amor, de Romeu e Julieta do que você tentar buscar ver as críticas que o autor estava tentando fazer na obra dele. E isso não acontece só com Shakespeare, acontece com 300 mil autores diferentes ao longo de 300 mil anos. Crepúsculo é uma saga que eu vejo como tóxica dos dois lados, tanto do lado do Edward quanto do lado da Bella. E eu nem comentei ainda sobre a amizade tóxica da Bella com o Jacob. Lá fora já houveram inúmeras discussões sobre o quão problemática essa saga é, mas em português eu não achei nada, então eu vou deixar alguns links aqui na descrição, que infelizmente são links em inglês, e eu vou citar aqui alguns tópicos desses links que eu vou ter colocado aqui embaixo, tá bom? Eu encontrei esse artigo muito interessante do Huffington Post, e lá a colunista coloca uma lista de coisas muito problemáticas no filme, que eu vou falar pra vocês aqui. Ela diz: cicatrizes de amor são apreciadas. Bella inúmeras vezes fica bem machucada e com hematomas por causa da força vampiresca do Edward. E ela, ao invés de ficar receosa com a força dele e o quanto ele a pode machucar, usa essas cicatrizes com orgulho, simbolizando o amor dela pelo Edward. Esse é o tipo de mensagem que às vezes vítimas reais de abuso receberam de Crepúsculo, que elas deviam aceitar os hematomas delas
elas com orgulho. O Edward tem plena noção da força dele. Ele não é ignorante e inocente a ponto de não ser responsabilizado por isso. Ela também diz: mulheres desejáveis não comem. Quando Bella é humana, ela nunca sente fome. Ela nunca come e sempre diz que seu estômago está cheio de borboletas demais para que ela possa comer. Ela também insiste diversas vezes que não gosta de comer na frente do Edward porque ele não come. Esse é mais um ponto problemático de Crepúsculo. Imagina só você não comer na frente do seu namorado ou na frente dos seus amigos. Imagina só esse sendo o padrão de desejável, uma mulher que não tem fome. Um outro tópico também desse artigo que eu vou trazer pra vocês é esse aqui. Mentir para os pais é justificado e nunca tem consequências. Bella constantemente mente sobre para onde ela vai e com quem. E aqui eu vou adicionar também que ela mente muito sobre a segurança dela. Ela várias vezes fala que ela tá bem, tô só indo ali. Só que na verdade ela tá em extremo perigo e o pai dela não sabe de nada. Um livro e um filme que fala sobre adolescência, mesmo que seja no mundo de fantasia e que é voltado para o público adolescente, precisa ser responsável. Muitas situações que são vendidas como sexy, na verdade, são extremamente perturbadoras e sexistas. E eu fico muito feliz quando eu vejo que personagens como Damon Salvatore ou Derek Shepherd não seriam mais tão bem vistos e aceitos socialmente atualmente. Eu vou confessar pra vocês que eu nunca fui muito fã de Crepúsculo. Como eu disse, eu desisti de Crepúsculo assim que Lua Nova foi lançado. Mas eu sempre amei The Vampire Diaries e Grey's Anatomy. Eu shippava muito Delena e, meu Deus, como eu era apaixonada pelo McDreamy. Mas o Damon e o Derek não eram nem de longe saudáveis para as mulheres ao lado deles. A quantidade de vezes que o Damon matou, literalmente matou, ou pôs em risco a vida das pessoas que a Helena salvava, ou de qualquer pessoa, na verdade, só para proteger a Helena é gigantesca. Isso não é nem amor e nem proteção, gente. Isso é obsessão. O Derek, por outro lado, chegou a chamar a Meredith de vadia porque ela estava dormindo com outros homens depois que ele terminou com ela para ficar com a esposa dele. E além disso, ele sempre colocava a carreira médica dele acima da carreira médica dela, tanto que ele fez ela mudar de especialidade só por causa dele. E a própria Cristina fala isso pra Meredith quando ela vai embora lá do hospital. Você é uma cirurgiã talentosa com uma mente extraordinária. Não deixe que a vontade dele ofusque o que você precisa. Ele é o bonitão. Mas ele não é o sol. Você é. O ponto que eu quero chegar nesse vídeo é que tá tudo bem a gente ter gostado desses personagens quando nós éramos adolescentes. O importante é a gente aprender com esses personagens e não repetir esse erro no presente e no futuro. Porque provavelmente os adolescentes de hoje, quando eles forem adultos, também vão reparar que os personagens que eles gostam são personagens bem problemáticos. E aí entra o nosso papel, que a gente já passou por isso, de ir lá e falar: olha, não é bem assim, não é assim que um romance deveria ser, esse personagem é problemático, esse personagem está sendo tóxico. E novamente, gente, não são apenas os homens que acabam sendo tóxicos, as mulheres também podem ser tóxicas. Existe sim um padrão, uma maioria em que os homens são a parte tóxica do relacionamento, especialmente em filmes e séries e livros, mas o contrário também pode acontecer, tá bom? Então é por isso que tem vídeo aqui no canal falando sobre a Barraca do Beijo, sobre Sarah Burgess is a Loser, porque esses filmes têm personagens que são personagens tóxicos, que não são saudáveis para os outros personagens ao redor deles, mas que as pessoas acham que eles são, assim, maravilhosos, fofíssimos, amor da minha vida, queriam na minha vida. E não, gente. Assim, o dia que eu vi que eu evoluí foi quando eu pensei: caramba, se o Damon aparecesse na minha porta, eu fugia de casa. Assim, eu ia pra outro lugar, sumia do mapa, mudava de nome, pintava o cabelo, só pra poder não ter ele na minha vida, porque ter o Damon na sua vida só vai te causar problema, dor, sofrimento e essas coisas. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Aqui no final tem uma recomendação de vídeo que eu espero que vocês gostem. Vou pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. E é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você acha de Crepúsculo, Grey's Anatomy e The Vampire Diaries, ou de séries novas como Riverdale. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!